Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Está escrito assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando-se ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e você diz amém. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido. É um texto que fala-nos a respeito do efeito colateral da promessa. Em Atos capítulo 1, a Bíblia fala que Jesus ele fez uma promessa à descida do Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 2, esta promessa se cumpre. Em Atos capítulo número 3, nós vemos aqui o efeito colateral da promessa através de Pedro e João, através do Espírito Santo, fazendo então justo tudo aquilo que Deus havia prometido diante do capítulo 1, cumprindo-se no 2 e colocando em prática no 3. Olhando para este texto, uma das coisas que nos chama a atenção, o que mais nós enfatizamos, e só o fato de nós lermos aqui o texto, é quando de fato o próprio Pedro e João diz para aquele paralítico, aquele deficiente de pernas: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Isso aqui é algo maravilhoso. Mas o que me chama a atenção é este deficiente que faz parte desse cenário bíblico. Um homem que nasceu deficiente sobre as suas pernas, Guilherme. E apesar de ter nascido deficiente das suas pernas, a tua trajetória e a tua história, até o presente momento deste texto, que está preso diante de nós, era o momento em que nós podemos observar que este homem, pelo fato de ter nascido com a deficiência nas suas pernas, ele tem uma trajetória que essa deficiência o acompanha. Agora, o que me chama a atenção, que neste texto fala a respeito de Jesus, fala a respeito de dois homens cheios do Espírito Santo, fala a respeito de Pedro e João, fala a respeito de alguns amigos que carregavam este paralítico até o templo da igreja chamada Formosa, mas não menciona o nome deste paralítico. Uma das coisas que eu acho interessante para nós entendermos o que Deus quer falar conosco aqui, é que se a gente pegar todos os personagens da Bíblia Sagrada, desde Gênesis, Apocalipse, Márcio, a gente vai perceber que diante da etimologia dos seus nomes, tem o significado de alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que está acontecendo, ou alguma coisa que está por acontecer. Tudo isto se reflete e se resulta ao nome que os pais dão para os filhos. Por exemplo, por que Moisés chama Moisés, Sandra? Porque Moisés,
ele foi tirado das águas. É por isso que Moisés se chama tirado das águas. Quando de fato a sua mãe pediu para a sua filha colocar sobre os juncos diante do rio Nilo, e quando a filha de Faraó vê aquela criança chorando, cuida daquela criança, e ela mesma dá o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Jacó, por exemplo, existem duas temáticas teológicas a respeito do nome Jacó. Primeiro, suplantador, enganador. E o que eu acho mais interessante é que eu logo levo na veia profética, ou aquele que agarra, quando ele nasceu agarrando a calcanhar dos seus irmãos. Lembra quando Raquel, a mulher que ele mais amava, quando estava dando a gestação do seu último filho, eles estão no meio do deserto, ela sente dores de contração, arma-se a tenda, as parteiras se preparam, e quando ela vai dar à luz àquela criança, ela percebe que não vai aguentar. Ela, antes de morrer, vendo o nascimento daquela criança, ela dá o nome de Benoni. Por quê? Porque aquela criança ocasionou dores a ela. Filho da minha dor. Mas vem depois Jacó, muda a sentença daquela criança e coloca o nome de Benjamim, filho da minha mão direita. Oh, glória a Deus. E assim, se a gente for colocar aqui o nome dos personagens bíblicos, nós vamos perceber que cada nome tem um significado. Cada nome tem uma veia profética. Cada nome tem um significado do momento em que aquela pessoa, aquele homem, aquele ser nascera. Agora a pergunta que não quer se calar: qual seria o nome deste homem que nasceu com a deficiência sobre as suas pernas? A Bíblia não menciona o nome desta criança, deste homem, deste deficiente. Mas eu quero conjecturar com vocês aqui. Guilherme, vem aqui, por favor. Vem me ajudar aqui, que você vai ser deficiente aqui hoje. Bom te ver, Guilherme. Isso aqui é menino de Deus, hein? O Guilherme aqui vai representar aqui hoje esse deficiente. Só para você entender, o meu nome é Marcel Soares. Só tenho 2 nomes. Existem algumas pessoas aqui que têm 3 nomes, 4 nomes. E este deficiente aqui hoje, que vai ser representado aqui pelo nosso irmão Guilherme, terá 3 nomes. O nome desse deficiente vai ser chamado não posso, não consigo e não dá. Toda vez que tiver uma pergunta, você responde não. O nome desse deficiente aqui hoje, Márcio, vai ser chamado não posso, não consigo e não dá. Não posso, não consigo, não dá. Como é o nome desse deficiente? Não posso, não consigo, não dá. Não, tá muito fraco. 1, 2, 3. Não posso, não consigo, não dá. Não posso, não consigo e não dá. Olha para cá, por gentileza. Se eu tivesse algumas oportunidades em fazer perguntas para este deficiente, uma das perguntas que eu fazia para ele era mais ou menos assim: por que você não trabalha com as suas mãos? E ele responderia: não posso, não consigo e não dá. Por que você não trabalha com a sua sabedoria? Não posso, não consigo e não dá. Por que você não trabalha com o dom que Deus te deu? Não posso, não consigo e não dá. Por que você não constitui uma família? Não posso, não consigo e não dá. Por que você não casa? Não posso, não consigo e não dá. Já que você veio até a porta da igreja, por que você não entra na igreja? Não posso, não consigo e não dá. Por que você não vira um pregador? Não posso, não consigo e não dá. Por que você não adora Jesus? Não posso, não consigo e não dá. Por que você, ao invés de pedir esmola, você não oferta na casa de Deus? Não posso, não consigo e não dá. Por que você não vira um dizimista? Não posso, não consigo e não dá. Por que você não sonha com algo maior? Não posso, não consigo e não dá. Por que você não vira um obreiro da casa do Senhor? Não posso, não consigo e não dá. Por que você não se levanta da onde você está? Não posso, não consigo e não dá. Você percebe que eu posso fazer, Bispo Flordinice, 365 perguntas para esse deficiente.
a resposta dele sempre será: Não posso, não consigo e não dá. sempre será a mesma. Porque nós temos aqui neste contexto bíblico, Márcio, um deficiente das pernas que todos os dias alguém ia buscar sobre a sua casa e conduzia até a porta da igreja chamada Formosa, porque o único recurso que esse deficiente ele arrumou foi pedir esmola para os crentes que iam para a igreja. Aí a pergunta que não quer se calar: por que este deficiente sempre tem a mesma resposta? Porque este deficiente, todas as perguntas que nós temos a oportunidade de fazer para ele, ele sempre vai responder: Não posso, não consigo e não dá. Por quê, bispa? É alguém que nasceu com a deficiência das suas pernas, mas que permitiu que esta deficiência subisse para a sua mente. Meu Deus. A questão aqui não é a deficiência que está nas pernas. A questão aqui é que é alguém que permite que a deficiência que ele nascera nas pernas subisse para a mente. E a mente é a mente que comanda todo o corpo humano. Não adianta a gente vir para a vigília, não adianta nós sermos cristãos, não adianta cada um de nós que estamos aqui ter um chamado de Deus, prospectar algo para o ano 2023, traçar metas, ainda que seja de curto, médio e longo prazo, para ser alcançado ainda este ano. Não adianta a gente se programar, não adianta a gente se preparar para algo melhor. Não adianta um profeta, todos os cultos que nós temos a oportunidade de chegar até nós e dizer: assim diz o Senhor. Porque quando eu olho para um cenário cristão, eu vejo um Deus que sempre está disponível, Bispa Nildes, a nos abençoar. A Bíblia fala que ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Porventura, tudo que ele promete vai se cumprir. Mas ao mesmo tempo que eu vejo a disponibilidade de Deus, eu vejo o próprio Deus olhando para a terra e vendo pessoas que têm promessas de Deus, que têm chamado de Deus, estando em um posicionamento de indisponibilidade para serem abençoados. Que adianta existir um Deus que está com vontade de nos abençoar e cumprir com o seu propósito sobre as nossas vidas, quando de fato as oportunidades que nós temos para viver aquilo que os céus já estabeleceu para cada um de nós, a nossa resposta é: Não posso, não consigo e não dá. Meu Deus, aleluia. pastor, o que é isso, pastor? É alguém que permite uma deficiência na sua vida, fazer com que ele viva uma vida de autocomiseração. Pastor, o que é autocomiseração? Alguém que tem dó de si mesmo, alguém que tem piedade de si mesmo, alguém que se sente coitado, alguém que não acredita em si mesmo, alguém que não consegue ver possibilidades, expectativas. Deus está querendo fazer, mas alguém não se posiciona em ser abençoado. Eu vim aqui nesta vigília, nesta noite, em uma veia profética, para lhe dizer: existe um Deus que quer curar nossa mente hoje aqui. Alamácio que me rai. Existe um Deus que usa minha boca para lhe dizer: levante a tua cabeça, porque aquilo que os céus estabeleceu para este ano de 2023 vai se cumprir em nossas vidas. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Por que você não adora a Deus? Não posso, não consigo e não dá. Por que você não executa o chamado que Deus responsabilizou nas tuas mãos? Não posso, não consigo e não dá. Por que você não se posiciona em um lugar para que de fato Deus cumpra com todas as promessas? Não posso, não consigo e não dá. Por que você não acredita na sua família? Não posso, não consigo e não dá. Por que você não cria expectativa para o amanhã? Não posso, não consigo e não dá.
Você percebe que a mente deste deficiente está cauterizado a não acreditar que existem outras possibilidades, que existem outras possibilidades, que existem outras possibilidades. Vou falar até você dar glória. Que existem outras possibilidades. Levante a mão direita para o céu em nome de Jesus. Põe no ombro dessa pessoa que está ao teu lado e diga assim, ó: levante a tua cabeça, porque existem outras possibilidades. Adorando lá atrás. Existem outras possibilidades para a tua vida. Existem outras possibilidades para a tua família. Existem outras possibilidades para o teu casamento. Existem outras possibilidades para os teus sonhos. Existem outras possibilidades por aquilo que você traçou para este ano 2023. Existem outras possibilidades para o teu filho. Existem outras possibilidades para a tua área financeira. Existem outras possibilidades para a tua área profissional. Existem outras possibilidades para a tua área emocional. Levante a tua cabeça, porque ainda que o diabo colocou um ponto final diante de uma realidade que você tem vivido, o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: eu crio possibilidades aonde não há possibilidades. É um deficiente que permite a sua deficiência subir para a sua mente. Lembra lá no início de todas as coisas que quando o próprio Deus havia colocado o homem sobre o jardim no Éden, aonde ele tinha a possibilidade de viver a plenitude de tudo aquilo que os céus havia estabelecido naquele jardim, todavia só não poderia tocar na árvore da vida. Quando de fato Adão está fazendo outras coisas e Eva, ela está diante daquela árvore, o diabo se manifesta numa serpente, e através daquela serpente o diabo consegue ludibriar a Eva. A Eva não cai quando come do fruto. A Eva cai quando ela permite que o diabo entre na sua. Você percebe que se você não deixar a sua mente ser a mente de Cristo, não importa qual é a palavra profética, não importa qual é a profecia, não importa o que Deus está falando, a tua mente vai comandar o teu corpo. Quando você vê estagnado em algum lugar, ou em êxtase pelo fato de você estar vivendo alguma problemática na sua vida, e você não consegue se movimentar, é tipo você vivendo uma mente cauterizada, se entregando para o problema que está fazendo parte da tua realidade. E olhando para as escrituras sagradas, eu percebi uma coisa: que os céus só trabalham quando o crente se movimenta na terra. Crente parado, os céus estagnados. Crente se movimentando, o céu se movimenta em prol dele. Deus só pode trabalhar em nossas vidas a partir do momento que a gente não se submete àquilo que a gente vive no nosso dia a dia nesta terra. Nós podemos estar passando pelo deserto, mas se acreditamos que nós não dependemos daquilo que nós vemos nesta horizontal, mas sim dependemos daquilo que está na vertical, eu me movimento porque eu dependo dos céus. Se aquele cego, o filho de Timeu, conhecido como Bar, filho de Timeu, tivesse a oportunidade de dar um conselho para este deficiente, logo ele certamente chegaria até o deficiente e falaria assim: a paz do Senhor, o meu nome eu sou o filho do Timeu, vamos colocar Bartimeu. Qual que é o seu nome? Não posso, não consigo e não dá. Ou não posso, não consigo, não dá? Posso te dar um conselho? Vou te contar um pedacinho do meu testemunho. Eu estava em Jericó. Eu era deficiente da visão. Não podia ver. Mas um dia eu ouvi falar que Jesus ia passar na cidade. Aí eu percebi que Jesus estava chegando na cidade, quando eu percebi que houve um alvoroço naquele lugar.
quando o alvoroço começou a acontecer, eu não me hesitei. Eu comecei a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E não é que a multidão pedia para eu parar de gritar. Os próprios discípulos que acompanhavam Jesus falavam para eu parar de gritar. Mas quanto eles mais pediam para eu parar, mais eu gritava. Quanto mais eles pediam para eu parar de gritar, mais eu gritava. Não é que Jesus parou e pediu para me chamar, e quando me chamaram, Jesus chegou até mim e disse: o que queres que eu te faça? E eu respondi para ele: eu quero tornar a ver. E a partir daquele momento eu passei a ver. Posso te dar um conselho? Eu era deficiente da minha visão, mas eu não permiti que a deficiência da minha visão paralisasse toda a minha vida. Eu não podia ver, mas eu podia ouvir. Eu não podia ver, mas eu podia falar. Quantas vezes essa deficiência quis tomar todo o meu ser, desistir da vida, mas eu nunca permiti que essa deficiência me dominasse. Eu conheci a história do filho de Davi. Eu não podia ver, mas a minha audição podia ouvir. Eu não podia ver, mas eu podia falar. Sabe que Deus esta noite está dizendo para nós aqui? Não permita que uma deficiência paralise toda a sua vida. Não, vou repetir que alguém pegou ali. Não permita que uma deficiência paralise toda a sua vida. Pastor, e o que o diabo quer? O diabo quer que uma deficiência seja o maior obstáculo para paralisar toda a sua vida. Mas o fato que uma deficiência esteja instaurada em nossas vidas, ela não nos paralisou, é o fato de nós estarmos aqui nesta noite. Talvez você esteja deficiente em uma área da tua vida. Deficiente na tua área conjugal, deficiente na tua área financeira, deficiente na tua área emocional, deficiente na tua área familiar. Essa deficiência pode estar alojada em alguma área da tua vida. Todavia, a área espiritual está funcionando. Sabe o que Jesus está dizendo para nós aqui nessa madrugada? Não permita que essa deficiência paralise toda a tua vida, mas coloca em prática, execute a área que está funcionando. Porque enquanto você coloca em prática a área que está funcionando, eu vou uma área que está deficiente. Levante as mãos para os céus. Levante as mãos para o céu. Levante as mãos o mais alto que você puder. Levante as mãos o mais alto que você puder. Deus te trouxe aqui nesta madrugada. Deus te trouxe aqui nessa madrugada para lhe dizer: eu vi a deficiência que instaurou na área da sua vida. E percebi também que o diabo está fazendo de tudo para paralisar a tua vida. O diabo já entendeu que se ele paralisar a sua vida, o propósito que os céus têm para você, o propósito que os céus têm para você não se cumpre. Mas eu marquei esta vigília para você hoje aqui, para lhe dizer, enquanto você executa a área que está funcionando nesse exato momento, eu estou indo lá para cuidar da área que se encontra deficiente. Você adora aqui, um milagre acontece lá, você glorifica aqui, e eu vou lá naquela área. Enquanto você exalta o meu nome aqui, eu estou quebrando correntes, eu estou tirando espinhos, eu estou levando anjos para contigo lutar nesta peleja.
Se você veio na vigília adorar um Deus que cuida de você, você tem 30 segundos para adorar, para exaltar, glorificar. Agora. Já tem alguém adorando a Deus ali. O Márcio ficou de pé adorando a Deus. Olha o Lucas de pé adorando a Deus. Olha a pastora aqui na frente, sentindo o poder de Deus. Pastor, o que é isto, pastor? É Deus dizendo: isto, meu filho, enquanto você está aqui executando a área espiritual, eu estou cuidando da sua deficiência. Assim diz o Senhor. Quem pode adorar, adore a Ele. Vai adorando a Deus, porque o Espírito Santo acabou de dar um grito aqui no meu ouvido, e Ele manda lhe dizer: enquanto você está aqui adorando o seu santo nome, neste exato momento Ele está fazendo um reboliço na tua casa. Alabara, chore, carabaia. Enquanto você está adorando aqui, Ele já está tocando no coração de alguém que vai te conectar àquela porta de emprego que Ele te prometeu. Bara, sure, carabaia. Enquanto você está aqui adorando a Deus, o livramento de morte está chegando lá. Eu vejo um homem que permite que a sua deficiência de nascença suba para a sua mente. Aí, Guilherme, o que me chama a atenção é que todos os dias alguém o conduzia até a porta da igreja. Mas espera aí, eu vejo alguém que vive uma vida de autocomiseração, não criando nenhum tipo de expectativa para o amanhã, mas alguém que está se contentando somente em estar na porta. Mas porta não é para você estar parado, estagnado. Porta tem a tipologia de passagem. Ou você entra, ou você sai. Quem se contenta de somente estar na porta é alguém que não quer viver uma novidade de vida. É alguém que não quer se posicionar para viver as coisas boas que estão chegando aí. Porta, ou você entra ou você sai. E não é que tem gente que quando vem para uma vigília como essa se contenta de somente estar na porta. Peraí, eu sei que você talvez trabalhou hoje, talvez você fez alguma coisa hoje que você está muito cansado. Você veio porque você fez um propósito. Mas já que nós estamos aqui, ao invés de ficar na porta, entra. Como assim, pastor? Já que nós estamos aqui, já que nós não estamos deitados em nossa cama, debaixo de uma coberta, dormindo, já que estamos aqui, entra onde? Entra em uma outra dimensão. Entra no cenário da palavra. Entra na profecia. Entra na adoração. Entra no mistério. Não aceite fazer um culto estagnado diante de uma porta. Ele é a porta.
E se aquele que é a porta está aqui, entra de corpo, alma e espírito. Meu Deus. Pegue na mão da pessoa que está do lado. Diga para essa pessoa assim, olha, mas diga bem forte: já que você veio, entra no culto. Levante a mão dele mais alto que você puder. Levante. Feche teus olhos. Diga assim: a hora é agora. Vamos entrar para tomar posse diante de tudo aquilo que os céus têm para nossas vidas. Só você que quer entrar nessa noite no culto, dá uma linda salva de palmas bem alegre ao Senhor Jesus. O deficiente está aqui diante da porta. Todo mundo que passava dava uma esmola segundo quando ele pedia. De repente está vindo 2 crentes para a vigília chamada de Deus. Aleluia. O nome desses 2 crentes se chama Pedro e João. Quando Pedro e João estão chegando diante do deficiente, o deficiente está de cabeça baixa com a mão estendida. E ele pede uma esmola para Pedro e João. Mas Pedro e João, você percebe que não faz uma pergunta para o deficiente. Porque se Pedro e João fizeram uma pergunta para esse deficiente, a resposta dele seria: não posso, não consigo e não dá. Mas quem tem de Deus não precisa perguntar para liberar alguma coisa. Quem tem de Deus afirma: eu não sei o que você quer, mas tenho a convicção daquilo que você precisa. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Ô Lucas, neste exato momento, o deficiente se colocou de pé e a Bíblia falou aqui que os seus artelhos se afirmaram e ele começou a saltar. Agora que fica mais legal, porque quando a gente prega isso aqui até aqui, tudo é mil maravilha. Levanta-te, anda. E o paralítico andou. Mas só que o texto fala que depois eles entraram dentro do culto. Ô bispo, de repente entra o deficiente que já não é mais deficiente, salteando de alegria. Os crentes que estão na vigília olham para aquele crente diferenciado, está dando glória, está dando aleluia, está adorando a Deus. Aleluia. Todo mundo não entende porque ele está pulando de alegria. Todo mundo, Márcio, não entende porque ele está glorificando a Deus. Este deficiente chega até alguém e diz assim: olha, diga para a bispa Flor de Lis que eu preciso contar um testemunho. A bispa, ressabiada, olha para o obreiro e fala: mas quem é este fulano? Bispo, eu não sei, mas ele está tão alegre. Eu olho para ele e vejo alguma coisa diferente nele. Aí a bispa percebe que ele está cheio de Deus e diz assim: ei moço, vem contar o seu testemunho. Aí o ex-deficiente sobe aqui no altar da chamada de Deus, pega o microfone e diz assim, mais ou menos assim: a paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Vocês já perceberam que eu estou muito alegre? Vocês já perceberam que eu estou muito alegre? Algo extraordinário aconteceu na Algo extraordinário aconteceu. Alguns de vocês até me conhecem. Eu ficava na porta desta igreja. Eu ficava na porta desta igreja. Eu pedi esmola. Alguns me davam. Outros nem olhavam para mim. Mas tá vendo aqueles 2 crentes ali? O Pedro e João. Eu sei que vocês conhecem ele. Eu pedi esmola para eles. E eles não me deram. Porque o que eu queria para aquele exato momento. Só ia trazer uma alegria momentânea. Mas depois alguém ia me buscar. Me levar para casa. E no outro dia. Eu voltaria para o mesmo lugar. Para pedir esmola. Mas só que o que eles me deram.
mudou a minha história. Mudou a minha história. O que eles me deram O que eles me deram mudou o meu discurso. mudou o meu discurso. Levante as tuas mãos, Levante as tuas mãos, porque eu preciso liberar esta profecia para você. porque eu preciso liberar esta profecia para você. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E aquele que tem ouvidos, E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. ouça o que o Espírito diz para a igreja. Estou eu mudando Estou eu mudando teu discurso nesta o madrugada. teu discurso nesta madrugada. Tem gente aqui Tem gente aqui que vai mudar o discurso que vai mudar o discurso mediante a família, mediante a família, mediante ao casamento, mediante ao casamento, mediante aos sonhos, mediante a sonhos, mediante aos planos, mediante aos planos, mediante a sua realidade. mediante a sua realidade. Porque o discurso até o presente momento Porque o discurso até o presente momento era uma realidade era uma realidade que não condizia que não condizia com aquilo que eu havia prometido. com aquilo que eu havia prometido. Todavia hoje Eu estou mudando o discurso, porque hoje eu estou conectando pessoas às promessas que eu te fiz. às promessas que eu te fiz. Manifesta glorificando. Se alguém acredita aqui, manifesta glorificando. Olhe pra cá. Olhe pra cá. Eu sou um ex-paralítico Eu sou um ex-paralítico que nasci com deficiência das minhas pernas, que nasci com deficiência nas minhas pernas desde nascença. desde nascença. Mas só que diante de toda essa trajetória, Só que diante de toda essa trajetória, eu permiti eu permiti que essa deficiência que essa deficiência subisse pela minha mente. subisse para a minha mente. Não havia nada que poderia mudar. Não havia nada que poderia mudar. Mas Jesus mudou a minha história. Mas Jesus mudou a minha história. Pelo fato de ser deficiente, Pelo fato de ser deficiente, os meus pais me deram meu nome. os meus pais me deram meu nome. De não posso, Não posso, não consigo não consigo e não dá. e não dá. Mas hoje, Mas hoje, assim como Jesus assim como Jesus mudou a minha história, mudou a minha história, também mudou meu nome. também mudou meu nome. Se antes Se antes, meu nome era não posso, se antes o meu nome não era não posso, hoje o meu nome é o meu nome é posso posso. todas as coisas Naquele que me que fortalece. me fortalece. Posso Posso todas as coisas todas as coisas naquele naquele que me fortalece. que me fortalece. Escolhe alguém da igreja, escolhe alguém. Glória a Deus. Quem? Aquele moço ali. Quem? Isso. Diga. Irmão Lucas, Irmão Lucas, coloca de pé. se coloca de pé. Se eu posso, Se eu posso, você também pode. você também pode. Escolhe uma outra pessoa. O Márcio. Márcio, coloca de pé. Márcio, Diante da tua trajetória, diante da sua trajetória, você tem encontrado obstáculos. você tem encontrado obstáculos. Mas nunca diga que você não pode. Mas nunca diga que você não pode. Porque além desses obstáculos, Porque além desses obstáculos, existe um Deus existe um Deus que te conduz que te conduz aos lugares aos lugares da tua promessa. da tua promessa. Se eu posso dizer hoje, Se eu posso dizer hoje posso todas as coisas, que posso todas as coisas, você também pode. você também pode. Olha uma outra pessoa. A Vilma. Irmã Vilma, coloca de pé. Diga, irmã Vilma, Irmã Vilma, um dos meus nomes um dos meus nomes era não consigo. era não consigo. Quantas vezes, diante da tua trajetória, diante da sua trajetória, olhando para uma situação, você disse, não consigo. Mas só que Deus te trouxe aqui nesta vigília. Só que Deus te trouxe aqui nesta vigília Para lhe dizer, tudo é possível ao que crê. Neste ano 2023, Nesse ano de 2023, tudo aquilo que você acharia que não conseguiria, Deus está mudando teu discurso. Deus está mudando o seu discurso hoje aqui. Porque hoje você vai descer por essas escadas dizendo, já consegui. Porque Deus é fiel para cumprir todas as promessas. Igreja do Senhor Jesus, levanta as duas mãos para os céus. Se eu posso, vocês também podem. Se Deus mudou a minha história, Deus também vai mudar a história de vocês. Se Deus um dia libertou alguém, Deus também vai libertar quem for necessário. Se alguém acredita que a sua história está sendo mudada, dá um pulo dessa cadeira
E dá o maior glória a Deus que você puder nessa noite, em nome de Jesus. Quantos podem glorificar a Deus? Glorifica a Deus. Quantos podem adorar? Adore a Deus. Deus me trouxe aqui nesta vigília somente para lhe dizer isso. Quem é batizado com o Espírito Santo, quem é filho de Deus, quem está debaixo de um propósito, quem tem promessas dos céus, você não pode dizer que não pode, você não pode dizer que não consegue, você não pode dizer que não dá. Deus está dizendo aquilo que Paulo verbalizou: aprendi a estar por cima, como também aprendi a estar por baixo, aprendi a estar alegre, mas também aprendi a estar triste, aprendi a ser exaltado, mas também aprendi a ser humilhado. Alguém pergunta: mas qual é o segredo? E ele responde: posso todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Eu vou liberar. E se você acredita que eu sou profeta, levante as suas mãos para os céus. Se são todas as coisas, tem milagre para a tua família, tem milagre para o teu casamento, tem milagre para o teu filho. Aquela cocaína não vai levar à sepultura, aquela maconha não vai destruir, aquela porta fechada não vai levar ao desemprego e não vai levar à depressão. Assim diz o Senhor para ti: se você pode, levante a tua cabeça, sacode a poeira, porque aquele que transformou a água em vinho está nesta vigília para dizer: eu transformo a tua história hoje aqui. Quem pode adorar? Quem pode? Cara, quem pode adorar? Então, por um minuto, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. O discurso já foi mudado. O próximo testemunho é o seu. O próximo testemunho é o seu. Olha pelo menos para 3 crentes e diga assim: ó, o próximo testemunho é o seu. Quantos receberam a mensagem? Diga graças a Deus. Quantos foram abençoados? Diga aleluia. Diga para essa pessoa assim, faça dedinho de profeta. Dedo de profeta ou dedo de indicador assim. Aponte com muito carinho e respeito e diga para ele assim: você não se movimenta por aquilo que você vê. Você se movimenta por aquilo que você já ouviu. Diga, porque aquilo que você vê, quer te paralisar. Mas por aquilo que você já ouviu, quer te conduzir aos lugares da tua promessa. Diga: não pare, não olhe para trás, não desiste da sua vida. Há um amanhã preparado para você, e este amanhã não está nas mãos do diabo. Este amanhã está nas mãos daquele que te fez promessa. Se você pode, dá uma linda salva de palmas bem alegre.